Olá, pessoal. Vamos começar aqui a apresentação. Vamos falar de um assunto bem importante na prática clínica, que é a respeito dos ômegas. E, principalmente, quando a gente vai utilizar um produto que tenha mais EPA do que DHA e quando vocês vão utilizar um produto que tenha mais DHA do que EPA. E existem essas diferenças, essas dúvidas, por parte de grande parte dos colegas veterinários. Então, é um tema, uma apresentação, que nós vamos mostrar como atuam esses ácidos graxos, de que forma, como eles agem, e principalmente, quando que a gente vai utilizar determinados tipos de ômegas para as patologias de uma forma específica. Tá? Então, essa vai ser o tema da apresentação de hoje, com as principais utilizações clínicas dos ácidos graxos EPA e DHA. Então, quando a gente fala de nutracêutico, eu sempre coloco esse slide, que é o slide da genômica nutricional. Então, você tem dois bracinhos, um que é a nutrigenômica e o outro que é a nutrigenética. E o que é a nutrigenômica? É quando você dá um nutriente e ele interfere na expressão dos genes. E ele faz isso através de fatores de transcrições e também através de eventos epigenéticos. Então, por exemplo, quando você toma, durante a sua gestação, um DHA, que é um tipo de ômega 3, em média, as crianças nascem com 15 pontos a mais no QI. É um estudo alemão que comprova isso, dentro da nutrição humana, e também foi extrapolado dentro da medicina veterinária, onde a suplementação de DHA durante a gestação também promoveu uma ninhada mais inteligente, isso com provas de labirinto nesses pacientes. Se vocês utilizarem, por exemplo, uma curcumina, ela também vai ter induções, vai fazer atuar em fatores de transcrições, trazendo formações de microRNAs, modificando o fenótipo. Então, isso que é a nutrigenômica, é quando você dá um nutriente e ele atua no gene. Do outro lado, não menos importante, nós temos a nutrigenética, que reflete os polimorfismos de cada um. Aí você vai ter a ação contrária, que seria o gene no nutriente, ou seja, cada indivíduo tem o seu tipo de dieta, o seu tipo de alimentação para o seu gene. E dessa interconexão, você faz a expressão fenotípica do indivíduo naquele momento. Tá? Então, hoje, quando a gente aborda nutrição, uma nutrição moderna, nós vamos falar sobre nutrigenômica e nutrigenética. A nutrigenética, como eu falei, é o gene no nutriente e envolve os polimorfismos. Para eu dar um exemplo para ficar claro para todo mundo entender, se eu tomar um café agora à noite, eu vou dormir que nem um passarinho, porque eu não tenho uma enzima que... eu tenho uma enzima que degrada tranquilamente a cafeína, mas muitos de vocês podem ter um polimorfismo que nasceram com uma dificuldade na produção dessa enzima. Isso são os polimorfismos, tá? E aí essa enzima, ela não funciona da mesma maneira, aí você não vai dormir à noite. O que é esse polimorfismo? É quando você troca uma base nitrogenada, uma adenina, por uma timina, e na hora de codificar o código, pelo fato de você ter uma alteração nessa letrinha, você faz a codificação não tão precisa de uma proteína ou de uma enzima, alterando a sua função metabólica. Por isso que cada um é único do ponto de vista metabólico. Então, eu posso fazer um medicamento para o indivíduo ele passar mal e para o outro indivíduo ser uma maravilha. Isso reflete os polimorfismos, tá? Então, quem trabalha hoje com nutrição, esse é o tipo de nutrição mais moderna, é a nutrição que vai vir para ficar, é a nutrição que já está ficando e os exames estão avançando a respeito dessa área, trabalhando sempre com a nutrigenômica e a nutrigenética. E quando nós atuamos com ômegas, nós estamos trabalhando de forma nutrigenômica. Eu vou dar o nutriente e ele vai alterar fatores de transcrição que pode modificar a expressão do seu código genético. Tá? Então, esse é o envolvimento e por isso que um suplemento funciona, porque ele atua na expressão do nosso código genético. Aqui é um trabalho bem interessante, que eu sempre coloco também esse slide nas minhas apresentações, são dois grupos de macaco. Esse grupo aqui foi alimentado com uma dieta paleolítica, parecido com o que eles se alimentavam na natureza, e não tiveram absolutamente nada, tiveram envelhecimento de qualidade, envelheceram sem adoecer. Agora você tem esse grupo aqui, que
tem todas as poliesculhamboses possíveis e imagináveis. Tá? É aquele paciente que envelhece por onde você não sabe nem por onde começar. Ele tem tudo. Tem artrose, tem artrite, tem cerebroconjuntivite seca, tem dermatopatia alérgica, tem problema de coluna, problema articular. E o que mudou, na verdade, de um grupo para o outro? É apenas a alimentação. Esse grupo aqui foi alimentado com aqueles famosos fast food da vida, uma dieta hipercalórica. Esses pacientes aqui desenvolveram uma obesidade, um sobrepeso. E o que tem, na verdade, esse grupo que esse não teve? Eu posso garantir, gente, que esse grupo aqui, que tem toda essa poliesculhambose possível e imaginável, eles desenvolveram o que nós chamamos de um processo inflamatório crônico e de um estresse oxidativo moderado a grave. Tá? Na base de toda doença crônico-degenerativa, nós vamos ter um processo inflamatório crônico, a inflamação presente, tá, ok? E qual que é a importância da aula? Quando a gente trabalha a membrana da célula, o tipo de gordura polissaturada que você coloca lá, você vai modificar a resposta inflamatória no paciente. É por isso que quando você utiliza esses ácidos graxos EPA e DHA, você pode ter uma ampla utilização clínica, porque, na verdade, está modulando o processo inflamatório. Em toda doença crônico-degenerativa, nós temos como uma base desse processo uma doença, um processo inflamatório crônico. E se você utiliza esses ácidos graxos, eles competem e eles modulam esse processo inflamatório, é óbvio que você vai trazer benefícios para inúmeras condições crônico-degenerativas. Então, por isso que eu coloco esse slide, para vocês entenderem a importância da utilização desses ácidos graxos e por que vai funcionar, por que vai trazer benefícios para inúmeras patologias crônicas. Então, quais são as principais aplicações dos ácidos graxos EPA e DHA? Eles podem provir de onde? Eles podem vir de origem vegetal, através de algas, aí você normalmente vai ter um óleo, um tipo de gordura com maior concentração de DHA do que EPA, ou eles podem vir do óleo de peixe, aí normalmente no óleo de peixe você vai ter uma maior concentração de EPA do que DHA. Nós vamos pontuar nessa apresentação quando é legal colocar mais DHA, quando é legal colocar mais EPA, tá, para determinadas patologias. Então, nós podemos utilizar esses ácidos graxos para inúmeras condições que nós temos como base desse processo uma inflamação crônica. Como, por exemplo, câncer, disfunção cognitiva, quando você quer um efeito neuroprotetor, tem uma ação fantástica esses ácidos graxos como neuroprotetores. Eles promovem uma redução da gordura hepática, atuando através de alguns fatores moleculares, efeitos nutrigenômicos, na artrose, artrite, tá? Na redução de metaloproteinase de matriz, na modulação do processo inflamatório, na insuficiência renal, na doença cardíaca, reduzindo mortalidade, arritmias, reduzindo a sarcopenia, melhorando o apetite desses pacientes, na insuficiência renal, reduzindo proteinúria, na doença inflamatória intestinal, melhorando principalmente a inflamação desse intestino, na prevenção de doenças degenerativas, doenças respiratórias, modulando a inflamação em praticamente toda a condição clínica e também, obviamente, vai trazer efeitos para doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, entre outras. Tá? E nós temos sempre um processo inflamatório envolvido nas doenças autoimunes. Então, você fala assim, isso é uma panaceia, serve para tudo. Sim, serve para tudo, porque você está atuando na principal causa das doenças crônico-degenerativas, que é o processo inflamatório crônico. Se você tem uma substância, uma estrutura, uma gordura polissaturada capaz de modular o processo inflamatório, é óbvio que vai trazer inúmeros resultados clínicos. Então, as principais ações moleculares, e aí a gente vai nos efeitos nutrigenômicos do EPA e DHA, o que eles fazem? O que é o efeito nutrigenômico? Ele vai atuar em fatores de transcrição. O que é um fator de transcrição? Esse fator de transcrição, quando você tem um receptor da célula e você tem um nutriente que tem essa capacidade de promover fatores de transcrição, ele emite uma mensagem
e essa mensagem vai para o núcleo da célula, onde está toda a informação ali nos cromossomos, e vai codificar microRNAs, fazendo o que? Expressões de gene, modificando expressões de gene. E o que o EPO-DH faz? Primeiro ponto, ele vai reduzir um fator de genes inflamatórios, que é o NF-κB. Tá? Então, o primeiro ponto que o EPA e o DH reduz o processo inflamatório é porque ele vai reduzir a expressão de um fator de transcrição inflamatório, que é o NF-κB. Ao mesmo tempo, ele estimula o fator NRF2. Tá? O NF2 ele faz transcrições de genes antioxidantes, anti-inflamatórias e destoxificantes. Tá? Então, é importante saber que tem uma balança. Quando você reduz o NF-κB, você aumenta o NF2. Grande parte das doenças crônico-degenerativas, eu tenho um aumento do NF-κB e uma redução do NRF2. Então, quando você faz substância, você já tende a jogar um melhor equilíbrio nesse processo. Outra ação molecular desses ácidos graxos EPA e DHA é estimular os PPAR-alfa, que fazem oxidação de gordura, especialmente dos seus triglicéridos. Por isso que o EPA e DHA tem estudos mostrando redução de lipemia nos pacientes. Eles vão modular os eicosanoides, gerando eicosanoides menos inflamatórios, derivados principalmente do EPA. O DHA a gente vai verificar que ele estimula resolvinas, protectinas e maresinas para resolver o processo inflamatório, e eles atuam como? Competindo na membrana fosfolipídica pelo ácido araquidônico. E se você tiver ácido araquidônico em excesso na membrana, esse ácido araquidônico vai liberar os eicosanoides, traduzindo prostaglandinas e leucotrienos, COX e lipox, totalmente inflamatórias. E quando você substitui esse ácido araquidônico por um EPA ou um DHA, você vai trazer para esse paciente uma competição com esse ácido araquidônico, então você vai gerar eicosanoides menos inflamatórios. Vamos mostrar como que isso se processa para entrar na prática, e aí vocês vão entender por que, de fato, esses ácidos graxos podem trazer benefícios para inúmeras condições clínicas. Então, aqui um mecanismo interessante, que os ácidos graxos, tanto o EPA e o DHA, eles têm essa capacidade de estimular o NF2. O NF2 aqui deita com a RNA polimerase, e aí vai fazer a transcrição de genes destoxificantes, antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, só esse fato de estimular esse fator de transcrição NF2 já traz inúmeros benefícios para o paciente. Então, aqui alguns mecanismos moleculares. Repara que o EPA ele bloqueia a expressão dessa SREBP1. O que é isso, gente? Essa SRBP1 é estimulada pela insulina. E a insulina faz o seguinte, lipogênese. Vamos fazer gordura, vamos expressar, vamos fazer transcrição para justamente promover maior produção de tecido adiposo. Então, aí o EPA, o que ele faz? Ele estimula o PPAR-alfa. E o PPAR-alfa deita com a RNA polimerase e vai fazer a transcrição de genes que vão oxidar essa gordura, ou seja, vai diminuir a lipogênese. Então, tem uma ação bem interessante da utilização de EPA e DHA para esteatose hepática, para fígado gordo e também para lipemia elevada nos pacientes. Isso são características moleculares. Aqui você observa, então, a utilização desse EPA e DHA. Repara que eles ficam aqui na membrana fosfolipídica. Normalmente, você senta nessa membrana uma gordura saturada na posição 1 e na posição 2, uma gordura polissaturada. Que aí pode ser um EPA, pode ser um DHA, pode ser um GLA, pode ser um ácido araquidônico. Se tiver muito ácido araquidônico, a fosfolipase, que é ativada principalmente nos processos inflamatórios, na liberação do cálcio, ela vai e corta o tipo de gordura que está presente aqui nessa posição 2. Se eu tiver um ácido araquidônico, a fosfolipase vai clivar e vai gerar eicosanoides
completamente inflamatórios. Então, vai gerar as COX inflamatórias e as lipoxigenases inflamatórias. Tá? Quando você encontra aqui na membrana um EPA, a fosfolipase, que é uma tesourinha, ela vem e corta esse EPA e vai gerar, obviamente, eicosanoides menos inflamatórios. Tá? Então, esse é um benefício extremamente importante. Então, ela vai reduzir, por exemplo, o fator NF-κB, que transcreve genes inflamatórios, vai diminuir a formação, por exemplo, de células estreladas no fígado, que fazem depósito de fibrina. Então, o EPA e o DH vão ter efeitos protetores para o fígado dos pacientes, especialmente os pacientes com esteatose hepática. Tá? Então, aqui você vê vários mecanismos moleculares. O EPA e o DHA, eles vão estimular as resolvinas, vão estimular os eicosanoides menos inflamatórios, eles vão competir com o ácido araquidônico na membrana, gerando justamente eicosanoides, prostaglandinos e leucotrienos menos inflamatórios. Eles vão diminuir o fator NF-κB e vão estimular o fator PPAR-alfa. Tá? Então, vão reduzir, por exemplo, o PPAR-gama, que faz um aumento do processo de produção de gordura no paciente. Então, são efeitos importantes e interessantes no trigenômico. Então, estou começando a entender como é que funcionam essas gorduras. Para a gente entender dentro dos macronutrientes, eu vou dividir as gorduras em 3 tipos fundamentais. As gorduras saturadas, as gorduras monoinsaturadas e as polissaturadas. Quem são os ômegas 3, EPA e DHA? São gorduras poliinsaturadas com mais de uma dupla ligação. As gorduras saturadas, vocês estão vendo aqui, elas não têm dupla ligação. E a gordura monoinsaturada, ela tem apenas uma dupla ligação. Um exemplo de uma gordura monoinsaturada é o azeite de oliva, o ácido oleico, que é um ômega 9. E aqui você tem as gorduras poliinsaturadas. Aí você vai ter os ômegas 3 e ômegas 6, que são exemplos clássicos dessas gorduras poliinsaturadas, que têm mais de uma dupla ligação. E como que eles ficam na membrana? Então, a membrana fosfolipídica da célula, tá? Você vai ter impregnada essa membrana fosfolipídica, dependendo do tipo de gordura que você ingere. E, normalmente, na posição 1, fica uma gordura saturada. E na posição 2, uma IN. Então, imagina que aqui é uma gordura saturada. Na sequência, tem uma insaturada. Eu tenho uma saturada, uma insaturada. E assim por diante. As gorduras insaturadas, principalmente o EPA, o DHA, o GLA, eles interferem competindo com o ácido araquidônico. E essa competição com o ácido araquidônico reduz mediadores inflamatórios. É assim que esses ácidos graxos EPA e DHA vão atuar. Então, na membrana fosfolipídica, normalmente eu tenho uma gordura saturada, depois uma insaturada, uma saturada e uma insaturada. E essa fosfolipase A2 aqui, que é essa tesourinha, ela corta o tipo de gordura que está na membrana, traz para dentro da célula. E de acordo com o tipo de gordura presente nessa membrana, você vai ter respostas mais ou menos inflamatórias. Vamos entender melhor. Então, as gorduras insaturadas, eu vou dar um exemplo aqui, entre as gorduras monoinsaturadas, como insaturada, só que ela vai ter apenas uma dupla ligação. Um exemplo de uma monoinsaturada é o azeite de oliva, o ácido oleico. E as poliinsaturadas, que têm mais de uma dupla ligação. Aí nós temos os ômegas 3 e 6. Lembrar que o ácido linoleico e o linolênico são as gorduras essenciais que devem estar presentes nas dietas, mas eles não têm uma ação na modulação do processo inflamatório, como o ácido graxo EPA e DHA. O linolênico, que é o óleo de linhaça, ele pode gerar o ácido graxo EPA e DHA, mas em cães e gatos isso é muito pouco. Gatos é praticamente zero e cães faz uma conversão paupérrima, muito pouco eficiente. Então, quando você fornece o linolênico, você vai ter a sua importância, é uma gordura essencial, mas eu quero deixar bem claro que o linolênico não é uma fonte ideal de ácidos graxos EPA e DHA para cães e muito menos para gatos. Então, nós vemos várias rações no mercado ricas em ômega 3. Aí, quando você vai ver óleo de linhaça,
O óleo de linhaça ele não vai ter essa ação anti-inflamatória como os ácidos graxos EPDH. Eles atuam por outros mecanismos, na questão da flexibilidade da membrana, eles são importantes, eles vão impregnar também ali a posição 2, mas o mais importante e bonito dessa história é você promover uma melhor competição com esse ácido araquidônico. O paciente que está inflamado, é interessante reduzir esse ácido araquidônico da membrana. Normalmente, essas gorduras insaturadas, elas vão ocupar a posição 2 da membrana e elas vão competir entre si. Tá? Então, a ideia é você fazer uma competição saudável que você reduz o processo inflamatório do paciente. E aí entram essas gorduras, tanto EPA e DH, de uma maneira bem interessante. São grandes competidores com o ácido araquidônico, reduzindo e modulando o processo inflamatório. Tá? Aqui, só por característica de molécula, para você saber se é um ômega 3, se é um ômega 6, como que você sabe? Então, aqui você tem as duplas ligações. Quando você tem a primeira dupla ligação localizada no terceiro carbono da extremidade metil, que é esse grupo CH3, então eu tenho aqui ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. A minha primeira dupla ligação localizada no terceiro carbono, eu sei que eu tenho um ômega 3. Aqui, no caso, é o exemplo do ácido linolênico rico no óleo de chia, no óleo de linhaça, tá? Que são fontes excelentes desse tipo de gordura. E aqui eu tenho o ácido linolênico, que é outra gordura essencial. Repara que ele está localizado, a primeira dupla ligação, no sexto carbono. Aí eu sei que é um ômega 6. E aqui é um monoinsaturado, que tem apenas uma dupla ligação. E essa primeira dupla ligação está localizada no nono carbono, que caracteriza aí o ômega 9. Um exemplo aqui é o ácido oleico, presente, rico principalmente no azeite de oliva. Tá? Então, aqui vamos entender agora como é que funciona. Eu quero ser bem didático para vocês entenderem o mecanismo. Então, imagine esse indivíduo, esse PET, ingerindo na sua alimentação uma altíssima quantidade de ácido araquidônico. O ácido araquidônico está onde? Principalmente na gordura animal. Então, todas as rações fazem suplementações de fontes de gordura animal. Então, normalmente, elas fornecem o ácido araquidônico de uma maneira direta nesses alimentos. Agora, tem muitas rações no mercado, principalmente quando a gente trabalha com linhas premium para baixo, que não suplementam esses ácidos graxos EPDH. Algumas rações super premium que colocam a utilização desses ácidos graxos já nas suas formulações. Então, hoje, o que a gente tem? Muitos pacientes, principalmente usando ração premium para baixo, que eu diria que é cerca de 70% do mercado de rações no Brasil. Você vai ter, então, um aumento na quantidade desse ácido araquidônico. E ele vai impregnar nessa membrana na posição, normalmente na posição 2. Tá? Então, aqui ele fica uma gordura saturada, aqui uma gordura insaturada, aqui uma gordura saturada e uma gordura insaturada. Então, se esse paciente aqui está ingerindo muito ácido araquidônico, a chance de impregnar a membrana com ácido araquidônico na posição 2, que são das insaturadas, é enorme. E quando a fosfolipase vir e corta esse tipo de gordura localizada na posição 2 da membrana, ela vai gerar eicosanoides inflamatórios se você tiver um ácido araquidônico. Tá? Então, é assim que funciona. Aí vai gerar COX-2, vai gerar lipoxigenase, vai gerar o leucotrieno B4, que aumenta fluorido. Então, vai aumentar todo um processo inflamatório. Tem algum tipo de prostaglandina boa, benéfica do ácido araquidônico? Sim. A gente precisa ter um pouco de inflamação. Por isso que a gente sempre pensa em modular. Se eu tenho um animal inflamado, eu sei que ele vai precisar de um EPDH. Pelo menos aí 2 meses direto, e depois você pode fazer uma dose de manutenção para esses pacientes, que pode ser dia sim, dia não, que pode ser 3 vezes na semana. Isso vai depender do seu paciente e do tipo de dieta base que o mesmo apresenta. Agora, você repara que essa fosfolipase ela corta o tipo da gordura aqui presente e ela vai gerar
de acordo com a gordura que ela cortar, respostas mais ou menos inflamatórias. Se ela encontrar um ácido araquidônico, ela vai gerar eicosanoides completamente inflamatórios. Agora eu fiz aqui uma suplementação com ácidos graxos EPA, DHA. Aqui, por exemplo, eu suplementei muito com algas esse paciente, com óleo de algas. Aí você vai ter uma maior competição da membrana com o ácido araquidônico. Então, vai entrar no local dele EPA, DHA, e vão competir com esse araquidônico. Então, eles começam a impregnar a membrana da célula, competindo com ele, e automaticamente ele vai gerar respostas menos inflamatórias. Só que esse evento, gente, ele demora pelo menos 2 meses suplementando para que o corpo impregne em grande quantidade esse tipo de gordura na membrana da célula. Então, a ação dele demora, mas é uma ação muito boa e interessante, tá? Não é você simplesmente suplementar, vai esperar o resultado em 2, 3 dias como um anti-inflamatório. Não. Ele demora cerca de 2 meses para você ter o seu máximo de ação, justamente porque ele atua por competição com o ácido araquidônico. Quando você faz um anti-inflamatório esteroidal, ele vem e bloqueia a fosfolipase. A fosfolipase não corta ninguém, não corta o ácido araquidônico, não corta o EPA, não corta o DHA, não corta nada. Aí você reduz o processo inflamatório. Quando você faz um anti-inflamatório e não esteroidal, ele vai atuar em COX, tá? Então ele vai reduzir COX. E como que atua o EPA-DHA? Ele vai atuar nos mesmos mecanismos dos anti-inflamatórios, só que por competição com o ácido araquidônico. Os anti-inflamatórios inibem o ácido araquidônico. Já o EPA-DHA, eles vão competir com o ácido araquidônico na membrana. Então, isso é muito importante, esse entendimento, para que vocês entendam a importância da utilização desses ácidos graxos. Para a gente finalizar essa parte molecular, eu tenho, então, aqui a família do ômega 3, que é o óleo de linhaça. Ela é rica no ácido linolênico. E aí você sofre a ação de uma enzima delta-6-aturase, depois uma alongase, e aí vai gerar o EPA e o DHA. Essa passagem aqui do linolênico para o EPA e DHA, gatos não fazem. Cães fazem muito e mal porcamente, de uma maneira completamente ineficiente. Tá? Então, não dá para a gente garantir que fornecer o linolênico vai dar uma quantidade suficiente de EPA e DHA na membrana dessa célula. Ok? O EPA e o DHA, principalmente o EPA, ele vai competir, vai liberar eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos, menos inflamatórios. Já o DHA, ele não estimula prostaglandinas e leucotrienos. O DHA vai estimular resolvinas, protectinas e maresinas. Compete com o ácido araquidônico na membrana e estimula esses elementos que são as maresinas, protectinas e resolvinas, que justamente vão resolver o processo inflamatório. E aí eu tenho uma outra família, que é do ômega 6, que é o ácido linolênico, o GLA, que também é anti-inflamatório, tá? Que provém principalmente do óleo de borragem, que é um outro tipo de gordura interessante. E aí você vai ter aqui no final a formação do ácido araquidônico. O que acontece é que a maior parte dos animais e nós ingerimos uma grande quantidade de ácido araquidônico pronto na dieta. E nós não conseguimos fazer o EPA e o DHA dentro do corpo. Então, normalmente, na membrana das nossas células, vai tender a ter, dependendo, obviamente, do tipo da dieta desses animais, uma maior concentração de ácido araquidônico. E quando você faz esse EPA e DHA, eles vão competir com esse ácido araquidônico e aí vão resultar numa modulação desse processo inflamatório com maior eficiência. As maiores fontes de EPA e DHA são o óleo de peixe, a maior fonte de GLA é o óleo de borragem e a maior fonte do ácido araquidônico são a gordura de origem animal. Tá? Então, lembrar que o próprio GLA é que faz a precursor das ceramidas na pele, então tem a sua importância o ômega 6 na pele. Não menos importante o EPA e DHA na modulação do processo inflamatório conjunto. Tá? O próprio GLA aqui, apesar de ser um ômega 6, ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. Então, aqui nós temos as cascatas, você já deve ter ficado experts.
Aqui eu tenho o ácido linolênico, vai descendo a cascata, vira o EPA e o DHA. Você já sabe que cães e gatos fazem isso muito e mal porcamente. Já em decorrência do EPA, você vai gerar as prostaglandinas da série 3 e os leucotrienos da série 5, que são anti-inflamatórios, são menos inflamatórios. Agora, se na membrana da célula eu tenho um ácido araquidônico, você vai gerar quem? As prostaglandinas inflamatórias e as lipoxigenases inflamatórias, especialmente o leucotrieno B4, que aumenta a prurigo. Tá? Apenas essa prostaglandina I2, que ela é vasodilatadora e benéfica. Tá? Então, um pouquinho de ácido araquidônico é bom ter, para você ter uma certa inflamação e você ter também um certo grau de vasodilatação do endotélio. Então, tem essa importância. Já o EPA e o DHA, ele tem essas ações anti-inflamatórias que ajudam na modulação, e o DHA vai liberar principalmente resolvinas, protectinas e maresinas, que vão resolver o processo inflamatório. E aqui, através do GLA, que vem do óleo de borracha, você vai ter a linhagem das prostaglandinas da série 1, que também são poderosos agentes anti-inflamatórios. Tá? Então, aqui eu não vou chatear aqui vocês. Aqui, só para inverter o lado, né, para que vocês fiquem experts, você tem o ácido linolênico, ele vira o GLA. Isso, cães e gatos fazem muito mal e porcamente também, por isso que eles se beneficiam com a utilização do óleo de borracha, que vai dar origem aos eicosanoides prostaglandinos da série 1 e leucotrienos da série 3. Depois você vai gerar o ácido araquidônico, gerando as prostaglandinas da série 2, os tromboxanos e os leucotrienos da série 4, completamente inflamatórios. Já o EPA gera as prostaglandinas da série 3, os tromboxanos da série 3 e os leucotrienos da série 5. Já o DHA vai liberar as resolvinas, protectinas e maresinas para resolver o processo inflamatório. Fica fácil, gente. Ó. Tudo que é ímpar de eicosanoide é anti-inflamatório. E tudo que é par é inflamatório. Quem que libera a par? O ácido araquidônico. Então, ele é o grande elemento que inflama o paciente. Se eu tenho um animal inflamado, uma doença degenerativa, é interessante você reduzir o ácido araquidônico na membrana e nada melhor que você promover uma competição com ele através da utilização desses ácidos graxos. Aqui só para mostrar o EPA e o DHA fazendo a resolução do processo inflamatório. Eles estimulam os leucotrienos e eicosanoides, principalmente o EPA, e o DHA vai estimular as resolvinas, maresinas e protectinas, tá? Que vão resolver esse processo inflamatório. Se eu tiver muito ácido araquidônico na membrana, aqui eu tenho toda a linhagem par, inflamatória e vai automaticamente contribuir para um processo de inflamação crônica. Tá? Então, como que atua o EPA e o DHA? Competindo na membrana com ácido araquidônico. Ou seja, eles agem da mesma forma que os anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Só que eles vão por competição, não inibindo o ácido araquidônico como os anti-inflamatórios fazem. Então, a ação deles demora, porque eu tenho que competir, e essa competição pode levar cerca de 2 meses, e você vai ter o máximo da ação do produto. Vamos falar de diversos processos. Então, aqui você vê o ácido araquidônico libera tromboxanos, COX inflamatórias. O EPA libera COX, reduz as COX inflamatórias do tromboxano A2, por isso que ele diminui o tempo de coagulação. Por isso que muitos colegas veterinários, quando vão fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico, eles diminuem a suplementação desses ácidos graxos por 1 semana, tá? Para reduzir justamente porque deixa o sangue mais fino. Então, sangra mais na cirurgia. Tá? Então, é uma das poucas contraindicações, é quando você for submeter um paciente à cirurgia, para reduzir a suplementação pelo menos uns 10 dias antes. Tá? Agora, são grandes competidores com ácido araquidônico, eles vão reduzir formação de trombos, eles vão diminuir a gordura hepática, vão reduzir triglicéridos, vão reduzir processo inflamatório, atuando justamente por competição com o ácido araquidônico. Então, aqui nós temos como que atua o processo. Então, o ácido araquidônico
gorduras saturadas acima de 12 carbonos. Você repara que tem aqui na membrana da célula características de estimular fatores de transcrição anti-inflamatórios, como, por exemplo, o NF-κB. Ou seja, se você tem muito ácido araquidônico na membrana, você estimula fator de necrose tumoral, você vai gerar NF-κB, você vai gerar citocinas inflamatórias, você vai gerar COX e LIPOX inflamatórias e, além de tudo, vai aumentar a produção do fator NF-κB. São todos eventos que vão aumentar o processo de inflamação. Já quando você dá o EPA e o DHA, eles vão estimular as resolvinas, protectinas, maresinas e vão estimular e vão reduzir as COX e LIPOX inflamatórias e vão reduzir também o fator de necrose tumoral, reduzindo o NF-κB. Tá? Então, são mecanismos importantes de ação desses ácidos graxos. Você pode utilizar a primeira dica de utilização clínica de EPA-DHA para doenças autoimunes. Então, qualquer paciente que tenha uma doença autoimune, é legal você impregnar a membrana da célula desse paciente com mais EPA-DHA. Faz sentido? Lógico, porque o EPA vai diminuir o processo inflamatório, o DHA vai diminuir, vai resolver a inflamação, e o ácido araquidônico vai aumentar o processo inflamatório presente numa doença autoimune. Eu não estou falando que você vai curar a doença autoimune com EPA e DHA, mas você vai trazer automaticamente benefícios nesses pacientes. Alterações pulmonares e asma, olha que interessante. Você faz mais EPA do que DHA. Uma proporção legal para pacientes com alterações pulmonares, enfisema pulmonar, processo inflamatório, bronquite, asma, bronquiolite, tudo que você imagina de alteração inflamatória que envolva pulmão, é legal você gerar maior concentração de EPA e DHA para competir com ácido araquidônico. Qual a proporção ideal? 1,5 de EPA para 1 de DHA nessas condições clínicas. Então, aqui já está listado alterações pulmonares, você pode se beneficiar com a utilização de EPA e DHA. Asma, por exemplo, então, para felinos com asma, é importante você fazer uma suplementação de EPA e DHA para competição com ácido araquidônico. Existem outros protocolos nutracêuticos que nós fazemos para asma, tá trazendo resultados bem incríveis. Inclusive, em 2021, nós vamos fazer um curso específico de nutracêuticos apenas para felinos. E eu convido a todos os colegas veterinários, um curso novo, repaginado, bem legal, nos mesmos moldes que nós estamos fazendo aqui no curso de cães esse ano. Então, aqui você tem a ação do EPA, DHA, liberando as maresinas, resolvinas, protectinas, além de reduzir os eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos mais inflamatórios. Lembrando que eles competem com o ácido araquidônico, que vai aumentar a inflamação. Então, vai trazer benefícios na resolução desses processos, dessas alterações inflamatórias pulmonares. Aqui é uma das principais utilizações que eu gosto muito de utilizar os ácidos graxos EPA e DHA. Novamente, para suporte articular e muscular, maior concentração de EPA em relação ao DHA. 1,5 para 1 é a relação mais importante. Então, doenças articulares, mais EPA do que DHA. O que eles fazem, esses ácidos graxos? Eles vão modular as metaloproteinases de matriz. O que são essas metaloproteinases de matriz? São Pac-Mans. Tá? São Pac-Mans que comem a estrutura de colágeno. Quem ativa essas metaloproteinases de matriz? O processo inflamatório, a inflamação crônica. Ela contamina o condrócito, especialmente uma interleucina 1, interleucina 6, o próprio NF-κB. E aí você vai fazer esse condrócito liberar esses Pac-Mans, essas metaloproteínas de matriz, são os Pac-Mans que vai e comem a estrutura do proteoglicano. Ou seja, o condrócito, ao invés de produzir o proteoglicano, ele libera na presença da inflamação as metaloproteínas de matriz, destrói o proteoglicano. Então, o EPA e o DHA modula, diminui esses Pac-Mans, retardando a evolução da artrose e osteoartrite nesses pacientes. Temos uma redução da inflamação
Eles promovem, segundo os estudos, um aumento do telômero das células da articulação, principalmente quando você faz associados a outros nutracêuticos e antioxidantes, que nós podemos associar para esse propósito, para a nutrição articular, para o paciente com artrose e artrite, melhora a mobilidade do paciente, melhora o aprumo do mesmo. Tá? Então, ele dá essas características imprescindíveis para uma melhora de uma artrose e artrite nos pacientes. Então, nós temos esse artigo mostrando que a utilização de EPA e DHA reduziu as metalloproteinases de matriz, retardando a evolução da doença da artrose e osteoartrite em cães. Aqui um outro artigo mostrando os efeitos do óleo de peixe de EPA e DHA, reduzindo os sintomas de osteoartrite em cães. Mais um artigo mostrando os benefícios da utilização de EPA e DHA, modulando o processo inflamatório crônico, trazendo benefícios também para cães e gatos. E esse é um artigo muito interessante, tá? Que mostrou que a utilização de EPA e DHA associados a antioxidantes e alguns cofatores mitocondriais aumentou o telômero da articulação. O que significa isso? Que não só retardou a evolução da doença, como melhorou a situação atual. Tá? Então, ele freou muito o avanço da doença. Um trabalho realizado especificamente em cães de 2020, acabou de sair, mostrando esses eventos nutrigenômicos. E um dos eventos nutrigenômicos que essa associação de antioxidantes, EPA, DHA e cofatores mitocondriais proporcionou foi um aumento do telômero articular. Então, retardou, de fato, a evolução da artrose e osteoartrite em cães. Aqui nós temos esse outro trabalho também mostrando os efeitos de EPA e do próprio DHA numa melhora da musculatura dos pacientes, na redução do processo inflamatório. Aqui, só para vocês verificarem a importância de um paciente que tem o peso adequado, ele vive em média 3 anos a mais. Então, olha só, você tem um labrador, você reduziu a obesidade dele, ele vai viver cerca de 3 anos a mais. E se esse labrador ainda tiver mais músculos, ele vive ainda mais. Então, nós estamos alterando drasticamente a longevidade dos pacientes, trabalhando com essas suplementações, com esses nutracêuticos, com o conceito do score ideal nesses pacientes. Aqui só para mostrar por que eu estou colocando esses artigos de relação ao músculo. Porque o EPA e o DHA, por retardar o processo inflamatório, ele diminui a inflamação, ele melhora a mitocôndria, então você precisa de mitocôndria para fazer músculo. E um outro aspecto importante é que ele vai diminuir a caquexia que ocorre nos pacientes com doenças crônico-degenerativas, porque diminui citocinas inflamatórias. A inflamação vai, gente, lesiona a mitocôndria e faz o paciente perder músculo, que é o que ocorre. Os animais vão envelhecendo, vão se tornando sarcopênicos. Então, quando eles perdem peso à medida que envelhecem, normalmente está associado a um processo inflamatório. Como o EPA e o DHA modulam a inflamação, eles vão trazer benefícios na sarcopenia e na perda de massa muscular. Aqui você tem alguns trabalhos mostrando as ações desses ácidos graxos. O que eles fazem? Eles diminuem, eles podem ter um efeito na síntese de proteína indireto, porque eles vão frear o processo inflamatório. Eles vão incrementar, por exemplo, uma maior produção de ATP pela mitocôndria, vão melhorar a qualidade da mitocôndria justamente por reduzir aqui o processo inflamatório, por retardar o fator NF-κB, por diminuir o fator de necrose tumoral, COX-2, processos inflamatórios que estão relacionados a essa perda de proteína. Tá? Então, como ele reduz a inflamação, ele vai ter um aumento do estímulo na síntese proteica. Tá? Então, essa é a ideia. A inflamação degrada músculo. Se você modula a inflamação, você vai ter um aumento indireto na musculatura. Então, você traz esses efeitos do EPA e DHA na caquexia dos pacientes. Aqui nós temos agora o câncer. Câncer é uma outra indicação que eu uso bastante, níveis otimizados na minha dieta ou de suplementação de DHA e EPA. Nesse caso, no câncer,
eu vou usar mais DHA do que EPA. Tá? É uma das condições que você faz uma relação invertida. Quando é legal, Luiz, você usar mais DHA do que EPA? No câncer, é um exemplo. Não que o EPA não seja importante no câncer, ok? Ele também tem sua grande importância na modulação da inflamação. Mas, se você fizer uma relação invertida de DHA e EPA, você vai diminuir principalmente aquele tumor que está crescendo, proliferando, você vai retardar a proliferação do mesmo. Ele aumenta fatores de apoptose, tanto o EPA quanto o DHA, reduz a proliferação celular, promove uma disfunção da mitocôndria, especificamente da célula tumoral, isso é importante, e potencializa os efeitos da quimioterapia. Então, são efeitos interessantes que podem ser utilizados. Nesse caso, eu vou fazer uma relação invertida. Mais DHA do que EPA nesses pacientes. Tá? Então, você pode fazer, por exemplo, uma suplementação com produtos com DHA, tá? Fazendo essa relação invertida. Então, aqui eu tenho, por exemplo, trabalhos do ácido graxo DHA diminuindo a proliferação celular. Tem vários artigos mostrando os benefícios. Aqui nós temos, por exemplo, para leucemia, neuroblastoma, coloretal, tumores de mama, tumores gástricos, leucemia, melanoma, mostrando as ações do DHA e aqui os efeitos nutrigenômicos diminuindo a proliferação nesses tipos de câncer. Tá? Aqui tem os artigos científicos mostrando a utilização especificamente do DHA no câncer. Não que o EPA não seja importante, mas no câncer é legal você inverter, colocar mais DHA do que EPA nesses pacientes, ok? Então, aqui você tem os eventos, eu não vou chatear vocês com essa bioquímica, mas o que faz o EPA e o DHA? Eles aumentam os fatores que fazem a apoptose e diminuem os fatores antiapoptóticos. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai reduzir a proliferação da célula, ele vai aumentar a apoptose, que é a morte programada dessas células. Ele vai permitir uma maior oxidação dessas células cancerígenas. Então, ele faz esse aspecto interessante, principalmente na redução do processo proliferativo. Então, outra ação importante, tá? Você tem aqui, por exemplo, tumores e no próprio cérebro, são as duas condições interessantes para colocar mais DHA, tanto em alterações neurológicas quanto no câncer. Então, ficou fácil, Luiz. Quando que eu preciso usar mais DHA do que EPA? Em alterações neurológicas e no câncer. Tá? Então, aqui você vai ter todos os efeitos moleculares, e você utilizar mais EPA, mais DHA do que EPA, não que seja importante, mas principalmente você reduzir o ácido araquidônico. Olha só, o ácido araquidônico em excesso, ele aumenta a inflamação, ele aumenta a proliferação, ele reduz a apoptose, ele aumenta a angiogênese e aumenta o risco de metástase. Quando você faz uma utilização de esses ácidos graxos, EPA e DHA, competindo com a membrana, e principalmente você colocando mais DHA, você vai reduzir a inflamação, vai diminuir a proliferação, vai aumentar a apoptose. Repara que tanto o EPA quanto o DHA aumentam a apoptose, reduz a angiogênese, reduz metástase. Olha só, o EPA tem sua importância na redução de metástase. O DHA, principalmente, ele interfere na proliferação. Aquela proliferação, aquelas células, aquele tumor crescendo, por isso que é legal você usar mais DHA. Não que o EPA também não tenha a sua importância, tá ok? Então, você vai diminuir a inflamação, angiogênese. Realmente uma utilização muito interessante desses ácidos graxos para câncer. Tá? Então, aqui você tem esse trabalho mostrando a associação do EPA e do DHA, mas principalmente aqui do DHA, potencializando drasticamente os efeitos da quimioterapia. Tá? Então, sozinho, a quimioterapia sozinha e uma quimioterapia associada ao DHA. O que mostrou? Que o protocolo associado teve um resultado muito bom. Nós temos também um artigo em linfoma para cães, onde aumentou a sobrevida dos pacientes com linfoma, os pacientes que foram suplementados com esses ácidos graxos EPA e DHA. Tá? Então, o ômega 3, tanto o EPA e o DHA, ele vai diminuir, vai aumentar, principalmente, o estresse
oxidativo, então ele vai competir, ele vai diminuir esses fatores proliferativos, ele vai brigar com o ácido araquidônico na membrana, ele vai aumentar a apoptose, tá? E ele vai ter uma ação benéfica na membrana dessas células. Então, efeitos positivos para o câncer de uma forma geral. Ele, por exemplo, reduz aqui os níveis da molécula do NF-κB, que é um fator de transcrição inflamatório. Ele compete com o ácido araquidônico, então ele vai trazer esses efeitos, principalmente aumentando a apoptose e reduzindo o mecanismo de proliferação dessas células neoplásicas. Tá? Aqui os mecanismos moleculares, nutrigenômicos que ele atua. Tá? Então, vê que atua nesses mecanismos que são moleculares, eu não vou chatear vocês agora, mas, por exemplo, ele vai diminuir o processo inflamatório, está envolvido, por exemplo, a interleucina 6 maior, o state 3 maior, o NF-κB maior, está envolvido numa maior proliferação do tumor. Aqui você tem, então, a ativação de metástase, então ele vai reduzir todos os fatores que estimulam a metástase, fatores que estimulam angiogênese, alterações no metabolismo celular, então, por exemplo, maior captação de glicose na célula, ele dá uma freada nessa captação de glicose na célula, que a gente sabe que a célula tumoral ama glicose. Tá? Então, aqui você faz também o aumento dos fatores que estimulam a apoptose e reduz os fatores que fazem a proliferação. Tá? Então, ele vai trazer esses mecanismos atuando nesses fatores moleculares. Aqui para vocês observarem, tanto o EPA quanto o DHA, mas principalmente quando você usa o DHA, você vai ter um aumento da apoptose. E esses eventos são moleculares, tá, ok? Então, para câncer, recomendo mais DHA do que EPA no paciente. Aqui você tem as ações aumentando a apoptose, trazendo benefícios para o paciente com a utilização do DHA. Aqui você tem, obviamente, a utilização de algas, né? A própria Cupervet tem um produto com alga que tem maior concentração de DHA que EPA, que pode ser indicado nesses pacientes com câncer. Tá? Então, vocês têm que saber, eu vou usar mais um produto com DHA ou vou usar um produto mais com EPA. E para você ter um produto com mais DHA, você tem que utilizar algas. Tá? Então, a gente vai falar disso no final da apresentação. Então, aqui eu tenho essas algas, principalmente aqui o trabalho delas em relação à redução de câncer, por serem ricas em EPA, DHA, eles vão aumentar aqui o processo de apoptose e vão reduzir os eventos proliferativos. Tá? Então, traz esses mecanismos na modulação do NF-κB, uma série de ações interessantes que podem ser realizadas. Aqui é um artigo que mostra que quanto maior for a obesidade, principalmente o triglicerídeo, maior vai ser a agressividade de um carcinoma mamário. Lembrar que o ômega ele traz benefícios na oxidação de gordura. Então, ele pode promover uma redução da agressividade desses tumores de mama. Então, diminuir a lipemia vai reduzir a agressividade desses tumores. E a gente sabe que tanto o EPA quanto o DHA, principalmente o EPA nesse processo, olha que interessante, ele vai diminuir principalmente os triglicerídeos. Ele vai promover uma maior oxidação das gorduras, estimulando um fator que chama PPAR-alfa. O PPAR-alfa é um fator molecular que vai e queima a gordura. Então, ele vai essa oxidação das gorduras da célula, então ele vai oxidando, diminuindo o triglicerídeo. Isso pode trazer um benefício para as cadelas com tumores de mama. Então, aqui outras ações da utilização de EPA e DHA é para obesidade, dislipidemia. Então, você vai fazendo a utilização na razão 1,5:1, mais EPA do que DHA. Você vai reduzir, vai melhorar a resistência insulínica, então você vai ter uma redução dessa resistência da insulina. Você vai modular o processo da inflamação, vai estimular o PPAR-alfa, que oxida a gordura, estimula a mitocôndria, reduz o NF-κB, que transcreve genes inflamatórios, e estimula o NF2, que faz a transcrição de genes antioxidantes, anti-inflamatórios e detoxificantes. Ou seja, vai trazer benefícios bem interessantes para os pacientes
obesos e com sobrepeso. Então, se eu tenho um paciente com muito EPA, com muito ácido araquidônico, por exemplo, tem aqui uma relação alta, EPA em relação ao ácido araquidônico, uma relação alta DHA em relação ao ácido araquidônico, você vai diminuir o processo inflamatório, você vai diminuir essa gordura visceral. A gordura visceral, gente, ela tem muito a ver com o processo da inflamação. Então, quanto mais inflamação eu tenho no meu paciente, maior é o risco desse paciente se tornar obeso, porque essa obesidade ela vai liberar uma série de citocinas, vai fazer processos inflamatórios, vai promover uma maior resistência insulínica. Esse paciente vai ter que produzir mais insulina, e quanto mais insulina ele produz, maior adipogênese ele tem. Então, o EPA e o DHA vai trazer esses benefícios na gordura visceral por estimular o PPAR-alfa, reduzindo lipemia e triglicerídeos. Tá? Então, aqui nós temos os efeitos bem interessantes da utilização desses ácidos graxos EPA e DHA, por exemplo, aumentando a adiponectina, que melhora a resistência insulínica, diminui os fatores inflamatórios, então vai trazer esses benefícios na redução da inflamação. Tá? Diminui a resistência insulínica, diminui o fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Então, ele vai resolver esse processo da inflamação. E você reduzindo essa inflamação, você melhora inúmeros mecanismos moleculares. Por isso que EPA e DHA tem as suas utilizações, principalmente na lipemia e na redução do fígado gordo nos pacientes. Tá? Não temos artigos mostrando a utilização de EPA e DHA para obesidade em cães, mas, de fato, nós já temos alguns artigos mostrando a importância deles para a lipemia, para a redução da lipemia e para o fígado gordo nos pacientes. Tá? Então, para esteatose hepática, outra indicação, você pode fazer o EPA e DHA na relação 1,5 para 1, mais EPA do que DHA. Vai promover o quê? Uma redução da resistência insulínica, uma modulação da inflamação, uma estimulação do PPAR-alfa, oxidando gorduras, melhora a mitocôndria, porque precisa de mitocôndria, gente. Mitocôndria que vai fazer a beta-oxidação, que vai queimar a sua gordura. Então, você precisa das suas mitocôndrias para reduzir uma esteatose hepática. Redução do fator NF-κB, que transfere citocinas inflamatórias, e estimula o NF2, que transfere genes anti-inflamatórios, antioxidantes e destoxificantes. Então, o EPA e o DHA vão trazer esses benefícios para o paciente, especialmente com o fígado gordo, eventos diretos e indiretos. Então, aqui as ações do EPA e DHA, diminuindo principalmente os triglicerídeos. Triglicerídeo em cão, gente, aumenta risco de pancreatite, lesões oculares, riscos de convulsão, tá? Além de inúmeras outras alterações clínicas, como esteatose hepática, aumento do processo inflamatório, de processos oxidativos. Então, triglicerídeo alto é extremamente deletério para cães. Eu recomendo que todos os veterinários que estejam me assistindo que comecem a fazer exames de triglicéridos nos seus pacientes. Tá? A quantidade de animais com triglicerídeo alto é elevada, especialmente os animais obesos com sobrepeso. E nós temos algumas raças que têm uma lipemia primária, que já nasceram com polimorfismo do PPAR, e esses pacientes têm níveis extremamente altos de triglicerídeos, tá? Com severas consequências metabólicas. Então, aqui, só para observar como funciona a história, o EPA e o DHA, ele aumenta o PPAR-alfa. E esse PPAR-alfa, o que ele faz? Ele queima a gordura, então ele reduz a esteatose hepática, ele vai diminuir o acúmulo de gordura, promovendo uma maior oxidação da mesma. Já quando você tem inflamação presente, você vai aumentar a gordura, porque o processo inflamatório, ele aumenta a resistência insulínica, faz o corpo produzir mais insulina. Quanto mais insulina, maior adipogênese. Quanto mais adipogênese, maior inflamação. Quanto maior inflamação, mais cortisol o corpo vai ter que produzir. E o cortisol vai ter também sua ação importante na adipogênese. Tá? Então, cuidado. A modulação da inflamação ela é muito importante para que o paciente perca peso com qualidade. Aqui nós temos uma outra ação para neuroproteção. Realmente são grandes agentes neuroprotetores. Aí eu chamo a atenção novamente
para uma relação invertida, mais DHA do que EPA. O DHA vai ter uma ação neuroprotetora superior ao EPA. Tá? Não que o EPA não seja importante para o cérebro, também é, mas em termos de neuroproteção, você fazer uma relação invertida de mais DHA do que EPA vai trazer melhores benefícios. Vai ter uma modulação da inflamação, vai estimular a mitocôndria, vai reduzir o NF-κB, vai estimular o NF2, vai estimular fator de crescimento neuronal, vai reduzir a apoptose dos neurônios e vai competir com o ácido araquidônico na membrana do neurônio. Você quer saber como ocorre uma neurodegeneração? Você imagina, por exemplo, um processo inflamatório, um estresse oxidativo, vai e lesiona o neurônio, mata o neurônio, vai morrendo o neurônio e vai sendo substituído por fibrose, até que o paciente desenvolve o que nós chamamos de disfunção cognitiva ou algum outro tipo de doença neurodegenerativa. Você imagina que você tem um aumento na interferência glutamatérgica no seu cérebro. O excesso dessa interferência glutamatérgica estimula o cálcio. E o cálcio estimula a fosfolipase, que é aquela tesourinha. Aí essa tesourinha vai cortar alguém. Se ela cortar um ácido araquidônico, inflamação extrema e uma evolução das doenças neurodegenerativas. Agora, se a fosfolipase encontrar um DHA, você vai ter uma neuroproteção. Você vai ter a estimulação das resolvinas, protectinas, maresinas, que vão acalmar a degeneração no sistema nervoso central. Então, vai ter esse efeito fantástico neuroprotetor. Então, vocês podem fazer para um animal com convulsões, com epilepsia. É interessantíssimo fazer uma suplementação com maior nível de DHA, então fazer essa relação invertida, para disfunção cognitiva, para qualquer tipo de lesão neurodegenerativa, fazer essa relação com mais DHA do que EPA nos pacientes. Tá? Então, aqui você tem efeitos interessantes, mostrando que pacientes suplementados com EPA e DHA têm redução de ansiedade e depressão. Tá? Então, aqui mostrou os benefícios com mais EPA do que DHA. Tá? Então, você vê que o EPA também tem sua importância no cérebro. E aqui os mecanismos do DHA, neurogênese, uma neuroproteção, reduzindo o processo inflamatório, aumentando a sobrevivência dos neurônios, estimulando os fatores de crescimento, as comunicações, então realmente aumenta o QI. Eu falei aquele artigo que as mães suplementadas com DHA durante a gestação têm, em média, filhos com 15 pontos a mais no QI. Esse trabalho foi extrapolado para cadelas, onde os filhotes também tiveram esse aumento no QI na inteligência. Ou seja, o DHA, sempre, em qualquer idade que você fizer, você vai trazer benefícios cognitivos. Então, aqui, novamente, olha só que interessante, eu tenho aqui a estimulação da fosfolipase. Se ela cortar o ácido araquidônico, bum, processo inflamatório. Se ela cortar e encontrar um EPA, vai liberar o quê? Prostaglandinas anti-inflamatórias. E se ela encontrar aqui um DHA, ele vai e compete, inibindo as COX, reduzindo muito o processo inflamatório cerebral. Tá? Então, o DHA tem ação antioxidante, ação neuroprotetora e vai reduzir também a apoptose dos neurônios, freando o avanço da doença da disfunção cognitiva que acontece nos pacientes. Então, o EPA e o DHA vão promover esse evento de neuroproteção justamente por competir com o ácido araquidônico na membrana da célula. Se tiver muito ácido araquidônico, vai a fosfolipase cortar e aí você vai gerar eicosanoides, prostaglandinas completamente inflamatórios. Então, o DHA ele vai estimular os fatores de crescimento neuronal, ele vai reduzir aquela interferência glutamatérgica que libera cálcio, que libera fosfolipase, que aí vai cortar o ácido araquidônico na membrana e vai gerar inflamação, neurodegeneração, ele vai frear essa interferência glutamatérgica, ele vai melhorar a comunicação dos neurônios e vai reduzir o fator NF-κB, vai atuar nos eicosanoides menos inflamatórios, reduzindo o processo de inflamação. Então, bem interessante a utilização do DHA. Vai melhorar a mitocôndria, sinalização e fluxo de íons, regulação do processo inflamatório, todos através de eventos nutrigenômicos.
Então, aqui nós temos vários artigos mostrando a utilização de antioxidantes, desses ácidos graxos EPA-DHA, principalmente associados a antioxidantes, trazendo os resultados positivos para cães com disfunção cognitiva, que seria similar ao Alzheimer em seres humanos. Outras ações interessantes, aqui eu podia listar, gente, pelo menos uns 40 artigos científicos. Eu fui modesto, trouxe apenas um para a aula não ficar monótona, tá? Mas tem muito artigo científico mostrando a utilização benéfica desses ácidos graxos, principalmente associados a antioxidantes, no processo de disfunção ou doenças neurodegenerativas em cães. Outras ações que vocês podem fazer o EPA e o DHA, e mais EPA do que DHA, para tratamento de ceratocondilite seca. Então, você tem uma melhora muito significativa no grupo tratado com EPA e DHA associado ao tratamento convencional. Então, por quê? O EPA e DHA ele melhora principalmente a camada lipídica da lágrima. Então, ele vai reduzir principalmente a evaporação mais rápida dessa lágrima. Então, ele traz benefícios para a ceratocondilite seca e também por modular o processo inflamatório e autoimune presente. Tá? Então, ele vai reduzir a inflamação, trazendo também esses benefícios. Então, é recomendada a utilização desses ácidos graxos. Aqui nós temos esse artigo com óleo de peixe, melhorando os níveis de testosterona em cães e também a espermatogênese, a qualidade do sêmen dos animais suplementados. Você vê que os artigos vão para N situações. Aqui você tem a utilização de EPA e DHA durante a gestação e lactação, trazendo também benefícios para os pacientes, principalmente para a ninhada, né, para o desenvolvimento adequado dos filhotes nesses pacientes. Então, aqui, quando você faz o DHA durante a gestação, você vai ter um aumento cognitivo bem interessante na inteligência dessas crianças. Então, quando você suplementa o DHA durante a gestação, você estimula genes, principalmente genes relacionados à inteligência. Então, traz esse aspecto bem interessante. Recomendo que as mamães utilizem o DHA durante a gestação. Aqui, só para o outro artigo, mostrando a utilização de EPA e DHA do óleo de peixe com a vitamina E, também melhorando a qualidade do esperma em cães, tá? Reduzindo principalmente o índice de peroxidação lipídica, quando feito, reduziu o processo inflamatório e trouxe resultados para a qualidade do esperma. Tem vários artigos para N situações, você vê que é ampla a utilização desses ácidos graxos. Aqui o desenvolvimento adequado do cérebro de filhotes, a utilização de DHA principalmente, mais DHA do que EPA, trazendo benefícios na inteligência desses filhotes. Aqui vai um outro artigo mostrando que a utilização de EPA e DHA associada a fibras na dieta reduziu a glicação, os eventos de glicação avançados, que são inflamatórios, e as toxinas urêmicas em cães idosos, através de uma modulação da microbiota, do microbioma intestinal. Óbvio, ele diminui principalmente inflamação, vai reduzir translocações LPS de bactérias gram-negativas, então você vai trazer um resultado positivo na modulação desse processo inflamatório intestinal. Aqui, se vocês quiserem pegar um artigo bem legal sobre uma revisão bem completa de praticamente todos os artigos feitos em cães e gatos com relação a EPA e DHA. Esse artigo foi feito agora em 2020, vocês podem baixar ele pela internet. E ele faz, na verdade, uma revisão de todos os artigos científicos, mostrando a ampla utilização desses ácidos graxos EPA e DHA para diversas condições. Mais uma importante ação, esse eu faço para todo o meu paciente cardiopata. Maior a relação de EPA do que DHA, também numa proporção 1,5 para 1. Quais são os benefícios num paciente cardíaco? Redução da caquexia cardíaca, por diminuir o processo inflamatório. Melhora da mitocôndria, o coração ele é 25% do peso dele, do miocárdio,
é composto por mitocôndrias. Então, o órgão que mais precisa de mitocôndrias no seu corpo é o coração, depois o rim e o cérebro. Tá? Então, vão trazer benefícios com a utilização desses ácidos graxos. Vai reduzir risco de formação de trombos, tem ação antiarrítmica, remodelação do miocárdio, alguns estudos mostram isso, e melhora do apetite. Tá? Então, os pacientes vão se beneficiar muito com a utilização de EPA e DHA nos pacientes cardiopatas. Então, aí temos vários artigos mostrando a intervenção e a utilização desses ácidos graxos, trazendo benefícios para pacientes com doença cardíaca. E os benefícios reduzindo, melhorando os sintomas de doença de válvula mitral em relação ao grupo controle com a suplementação de diversos protocolos de nutracêuticos, entre eles a utilização de EPA e DHA. Aqui o suporte cardiovascular, você vai trazer então esses benefícios, como eu mencionei, aqui que voltou, né? E aqui você vai trazer, por exemplo, redução da arritmia de fibrilação ventricular em cães, com utilização desses ácidos graxos EPA e DHA. Eles são, de fato, poderosos agentes antiarrítmicos, reduzem caquexia cardíaca, citocinas inflamatórias, melhoram o apetite, reduz a perda de massa muscular. É muito interessante utilizar esses ácidos graxos para pacientes cardiopatas. Aqui um outro artigo mostrando os benefícios da suplementação em cães com utilização do óleo de peixe, rico em EPA e DHA. Aqui para a arritmia fatal do boxer, que é a arritmia ventricular direita, aqui a CAVID também chamada, e aí você traz um resultado muito positivo para esse tipo de arritmia, reduzindo também a morte súbita. Aqui um outro artigo mostrando a utilização de EPA e DHA, trazendo benefícios para a função ventricular. Aqui outro artigo mostrando as ações antiarrítmicas. E aqui um artigo recente mostrando o impacto na redução da morte súbita em cães com a utilização de ácidos graxos EPA e DHA, justamente por controlar as arritmias fatais ventriculares. Então, tem essa ação antiarrítmica que pode ser associado aos medicamentos tradicionais sem nenhum tipo de problema. Outra condição que eu acho importante vocês fazerem o EPA e o DHA são para pacientes com doença renal. Relação, de novo, 1,5 para 1. 1,5 de EPA para 1 de DHA. Benefício, redução da proteinúria. Então, você vai diminuir a proteinúria. Você vai modular melhor o processo inflamatório. Você vai ter também uma ação benéfica pelos eicosanoides e prostaglandinas na redução da hipertensão no paciente. Redução do processo inflamatório e um benefício na redução da caquexia. Então, aqui o impacto das gorduras polissaturadas, principalmente EPA e DHA, trazendo benefícios para os pacientes com doença renal crônica. Aqui um outro artigo mostrando a utilização de EPA e DHA, também trazendo resultados positivos para pacientes com doença renal crônica. Aqui um outro trabalho mostrando a utilização de EPA e DHA, reduzindo triglicérides, tá? Em huskies. Tá? Então, um trabalho feito em huskies, mostrando que a utilização de EPA e DHA reduziu triglicerídeos nessa raça. Aqui um outro trabalho mostrando também a utilização de EPA e DHA, ácidos graxos EPA e DHA, melhorando a membrana do eritrócito, trazendo benefícios para a pele e qualidade do pelo, trabalho duplo cego randomizado. Então, melhorou a qualidade do eritrócito da membrana e trouxe também resultados para o pelo e para a pele dos pacientes. Aqui nós temos um outro artigo interessante também, mostrando que a utilização de ácidos graxos EPA e DHA diminuiu também a formação de cálculos urinários em felinos. Um artigo interessante, recente, tá? Justamente porque ele modula o processo inflamatório. A gente sabe que a inflamação na espécie felina, ela tem todo o envolvimento com essa formação de cálculos, tá? Esse processo da inflamação. Talvez por esse mecanismo anti-inflamatório, ele tem a ter essa característica de reduzir, por exemplo, uma inflamação no paciente urinar melhor. Talvez alguns não mostra por que teve essa ação, mas de fato trouxe um resultado positivo para
para a formação de cálculos e reduzir o risco de doença renal crônica. Tá? Então, retardou a doença renal crônica, então vai melhorar características para redução de cálculos e também para a doença renal crônica em felinos. E aí a Coopervet, ela fez um produto bem interessante, um ômega purificado para vocês fazerem no mercado magistral, que é o Ômega Vet Gold. Então, ele é um óleo de peixe muito bem purificado, tá? Ele tem 33% de EPA e 22% de DHA. Então, se você pegar, por exemplo, em 1 grama dele, ele vai dar 330 miligramas de EPA e 222 miligramas de DHA. Aqui é uma ótima concentração. As doses que nós recomendamos para patologias dentro da medicina funcional e da própria IRIS, que recomendo, é o EPA para essas condições crônicas degenerativas, 45 miligramas por quilo de EPA e DHA em torno de 25 miligramas por quilo. Se você tiver aquelas condições como câncer e lesões neurodegenerativas, você inverte. Você pode fazer 45 miligramas por quilo de DHA e 25 miligramas por quilo de EPA. Você faz essa relação invertida. Lembrar que o próprio ômega VET contém a vitamina E, vai ajudar a redução da peroxidação lipídica, e você pode associar ao selênio. Lembrar que a própria Coopervet tem um produto que chama Selevet, tá? Que é um selênio orgânico de alta biodisponibilidade que vocês podem estar associando nas formulações. Tá? Então, aí tem todo esse envolvimento na redução desse estresse oxidativo. Então, nós fizemos uma palestra específica aí com o selênio, com os benefícios, com amplas utilizações na prática clínica também. Convido para quem não assistiu que assista essa apresentação. Tá? E nós temos aqui o pico máximo de ação, como eu falei para vocês, por volta da 6ª semana. Normalmente, gente, em 2 meses você vai ter o pico máximo da ação do produto. Então, aqui ele mostra que o máximo em 6 semanas, isso é uma vantagem, porque a maior parte dos ômegas no mercado demora em torno de 2 meses para agir. Esse estudo mostra em torno de 6 semanas você ter o pico de ação do produto por competição com o astraquinona. A vantagem dele é por ele ser bem purificado, com 33% de EPA e 22% de DHA, você vai ter em torno de 66% de ácidos graxos ômega 3 viáveis. Tá? A gente não está falando de linolênico, não está falando de um ômega que vai precisar passar por N enzimas, tá, no corpo para fazer o EPA e DHA. Não, você está dando o EPA e DHA purificado com uma altíssima proporção de 66% na fórmula. Então, uma ótima concentração, produto muito interessante e pode estar disponível na manipulação para vocês, para colocar nos biscoitos, nas cápsulas, ou fazer na forma de pump, que eu acho bem interessante para as farmácias de manipulação, fazer na forma de pump para colocar sobre o alimento, né? Colocar sobre a ração, desde que o animal consuma rapidamente para não promover uma oxidação. Tá? Então, utilizar, ele já vem com ótima concentração de vitamina E, que vai proteger contra essa oxidação. Tá? Então, são importantes. O pump eu acho bem interessante, uma utilização desse produto. E nós temos também aqui na Coopervet um produto à base de algas, né, que é um palavrão, Schizochitrium, tá, que é o nome dessa alga, que ele é rico em DHA. Aí você pode fazer a correlação invertida do mesmo. Então, ele vai ter essas ações, principalmente o DHA-VET, para vocês usarem para pacientes com câncer e para pacientes com neurodegeneração, com doenças neurodegenerativas. Fazer aquela relação invertida. Tá? Vocês podem suplementar uma maior concentração dessas algas, fazer a conta, né? E promover também um pouquinho do próprio ômega VET Gold para dar também o EPA, tá? Fazer aquela relação invertida de 1,5 no caso de DHA para 1 de EPA, nessas situações, especialmente no câncer e doenças neurodegenerativas. Então, vocês podem fazer para qualquer paciente, tá, essa utilização desses produtos, ok? Então, são características. A gente já fez uma palestra somente sobre a utilização do DHA na prática clínica, e aqui, com esses 2 produtos, a gente consegue ter
o direcionamento para a utilização na prática para vocês. Tá? Então, eu queria agradecer enormemente a vocês, convido a participarem dos nossos cursos. Esse ano as inscrições acabaram, né, do nono curso de alimentação, de dietoterapia e medicina nutracêutica, com um sucesso muito grande. Então, estamos indo agora para o terceiro módulo, então fiquem atentos para o próximo ano. E em 2021 a gente vai começar o ano com um curso de nutracêuticos específico para felinos. Então, um curso repaginado, um curso novo, moderno, com diversas informações importantes, na mesma pegada que nós estamos fazendo para cães agora, nós vamos fazer para gatos, provavelmente em abril de 2021. Queria convidar todos vocês aí para seguirem na minha página, no Instagram, no Facebook, nos cursos, enfim, estou à disposição aí para vocês. Muito obrigado, fiquem em paz, até mais. Muito obrigado, gente. Vou abrir aqui para perguntas, vamos ver se tem perguntas aqui. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Existe alguma idade ideal para iniciar a suplementação no animal? Ela pode ser permanente? Olha, depende, obviamente, Renata e Renato Sérgio, depende, obviamente, de você saber a base da alimentação desse paciente. Se ele faz uma dieta que não tem a EPA e DH, você pode fazer permanente a utilização disso na dieta como um incremento disso. Tudo vai depender da dieta base. Se ele já faz uma dieta já suplementada, você pode, obviamente, fazer uma dose de manutenção. Mas no caso, por exemplo, da maior parte das rações premium em combate, utilizar direto vai trazer enormes benefícios para esses pacientes. Para animais pacientes com insuficiência cardíaca, a suplementação do ômega VET Plus pode ser contínua, sem dúvida. Para essas doenças crônico-degenerativas, pode fazer constantemente. Tá? Para a pele, para dermato, ele vai trazer também benefícios, mas os melhores benefícios são com o GLA, que é o gama-linolênico associado ao EPA-DHA. Então, para a pele, eu faço o EPA-DHA associado ao óleo de borragem sempre. Eu vou ter um resultado mais positivo em relação à dermatologia. Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Podem fazer, viu, gente? Não tem problema nenhum que eu vou respondendo aqui. Acho que só ficaram essas perguntas aqui. Eu vou ver se vou dar mais uns 2, 3 minutinhos aí para ver se vocês têm mais alguma outra pergunta para ser feita. E aí depois a gente já encerra, tá? Só vou tomar uma água aqui para vocês. Deixa eu ver, ó, tem mais uma pergunta. Para dermatite crônica, então depende, tá? Se você tiver, por exemplo, uma atopia, é interessante você fazer toda uma dieta de exclusão, não é só a suplementação com ele que vai curar, vai trazer um benefício extra. Então, associado ao tratamento convencional, pode utilizar diretamente também para uma dermatite atópica. Normalmente, como eu falei, eu faço associado ao óleo de borragem nessa situação. Então, faço o EPA, o DHA, mais o óleo de borragem. Porque o óleo de borragem ele vai aumentar a produção de ceramidas, que é importante nos pacientes com atopia. Para dermatite crônica, comprei a ração hipoalergênica da Premier. Beleza, pode fazer a ração hipoalergênica, pode suplementar o EPA-DHA e o próprio óleo de borragem. Você vai trazer benefícios extras. Você pode fazer um cálculo, né, de quanto que a ração está fornecendo. Você pode pegar, fazer uma regrinha de 3, faz o cálculo pela caloria,
Aí isso a gente mostra como faz o curso, ver quanto que essa ração está fornecendo de EPA e DHA, e aí você pode chegar nos 45 miligramas de EPA, 25 miligramas de DHA, você pode fazer uma suplementação à parte do produto. Tá? Isso é o ideal, porque você otimiza os níveis, tá? Principalmente quando você tem uma condição crônica. E pode fazer também a suplementação do óleo de borragem nessa condição clínica, que vai trazer benefícios. Aí tem a pergunta aqui, pode ser por pulga? Não tem... Depende, né? Você tem que ver a causa dessa dermatite. Ela pode ser por um processo de picadas de pulgas, carrapatos, né? Dermatites por picadas por ectoparasitas. Ela pode ocorrer, essa dermatite, por uma hipersensibilidade alimentar, que você tem que tratar o intestino, fazer uma dieta de exclusão, ou o paciente pode ser um atópico primário mesmo. Aí vai depender de medicamento o resto da vida. E esses ácidos graxos vão auxiliar, não vão curar esse processo, mas vão trazer benefícios para essa condição. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma mensagem, vamos ver. Para cães machos, com eventual aumento na atividade reprodutiva, há benefício? Sim, os estudos mostram. Aí eu recomendo você fazer o EPO DHA, suplementa também uma vitamina E, tá? Otimizada, em torno de mais ou menos 100 unidades para cada 1000 calorias que esse animal ingere. Se o animal ingere 1000 calorias, pelo menos umas 100 unidades de vitamina E. E faça também a suplementação do selênio. Então, selênio, zinco, pode ser feito também. Vai trazer benefícios para esses pacientes. Vitamina E, astaxantina e PDHA. É uma formulação muito boa para melhorar a qualidade reprodutiva, tanto em cães quanto em fêmeas, trazendo benefícios para a parte do espermatozoide, para ter espermatozoides mais viáveis, com maior locomoção, menos defeitos, né, de alteração morfológica, com essa formulação bem interessante. Olha, eu prefiro, obviamente, do que utilizar o óleo de fígado de bacalhau, viu, Sônia? Eu prefiro utilizar o óleo de peixe mesmo, purificado, 33% e 22%. Você vai ter garantia em 66% de ácidos graxos para competição com o ácido araquidônico, tá? E você pode fazer associado a esses ácidos graxos, otimizar, por exemplo, o nível de vitamina E e o próprio selênio nessa condição, tá? Para condição reprodutiva, acrescenta a astaxantina e o próprio zinco, como eu mencionei. Animais que competem no agility, a suplementação seria interessante para a proteção das articulações, sem dúvida. Tá? Os artigos mostram melhora na mobilidade, esses pacientes levantam melhor, eles têm melhora na agilidade, na mobilidade, e, inclusive, mostram que é um melhor aprumo, uma maior distribuição do peso quando suplementados com esses ácidos graxos. Então, eu recomendo. Você pode utilizar, vai trazer benefícios para pacientes para agility, sem dúvida. Até porque eles modulam as metaloproteínas de matriz e eles retardam a evolução da osteoartrose e osteoartrite. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Posso ficar aqui até a hora que vocês forem perguntando. Se ficar, por exemplo, mais de 1 minuto sem pergunta, aí eu encerro aqui a minha apresentação. Ver se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta aqui. Aqui, você perguntou, nesse caso, o Omega Vet Gold ou os Omega Vet 3 e 6? Nesse caso, o EPA e o DHA, Omega Vet Gold. Tá? Porque aí você vai trazer esse efeito anti-inflamatório. Quem faz o efeito anti-inflamatório são esses dois ácidos graxos, o EPA e o DHA. Você pode fazer também o óleo de borragem. O óleo de borragem vai trazer também benefícios na inflamação. Tenho um ômega que comprei para a linha humana. Você depende, você tem que avaliar quanto que ele dá de EPA e DHA. Só por curiosidade, são pouquíssimos ômegas humanos que garantem 33% e 22%. Pouquíssimos. A maioria dos ômegas humanos, eles dão 18% de EPA e 12% de DHA.
Tá? Então, você vai estar dando uma quantidade de volume líquido bem menor. Tá? Então, observa isso que você tem que avaliar no rótulo. Tem que ver a relação EPA/DH. E cuidado que na parte humana eles fazem uma pegadinha. Eles colocam ali na suplementação 3 cápsulas. Aí você vê, nossa, quanto EPA/DH você vai ver, tem 3 cápsulas para dar aquela quantidade. Então, toma um pouco de cuidado, porque às vezes existem essas pegadinhas. Obrigado, Renato. Obrigado aqui pelo elogio. Tive um caso de um cão cardiopata que apresentava quadros de desmaio eventuais. Não apresentou mais os sintomas após a suplementação com ômega. Procede? Pode fazer esse benefício, sim. Tá? Porque ele é um antiarrítmico. Então, esses quadros de desmaio, se você fizer um Holter, por exemplo, você pode identificar algumas arritmias ali presentes. Por que ele faz essa ação? A parte cardíaca ela é muito bonita, a cardiologia metabólica. Tá? Então, o ômega ele controla o influxo do cálcio. Então, ele libera o cálcio e o cálcio vai ser fundamental porque ocorre uma contração adequada. Tá? Então, esse é o benefício antiarrítmico do ômega, porque ele tem esse aspecto no controle da saída do cálcio do retículo endoplasmático. Esse cálcio ele tem que sair. A fibra de actina e miosina, que faz a contração muscular, ela precisa do cálcio para sensibilizar ela ao ATP, que é o trifosfato de adenosina, para promover a contração. Então, o EPA/DH tem esses efeitos que podem ajudar muito na condição cardíaca dos pacientes. Sempre faço suplementação nesses casos. Obrigado, Sônia. Obrigado. O curso a gente sempre está procurando, viu, Samantha, melhorar, né? Então a gente tem várias características. Eu sei que você participou do curso do ano passado. Você assistisse o curso desse ano, você vai falar, nossa, quanta coisa mudou. É muita informação. Essa área ela vai evoluindo demais. Tá? O curso desse ano está um absurdo de informação. Está muito legal, tá? Então eu recomendo que você, dentro de não no próximo ano, mas no outro ano, tente fazer novamente o curso, porque traz realmente um incremento de informações muito grande. Legal, farmácia lá da Colômbia, muito bom, Nicole, parabéns. Tá? E é legal passar essas informações aí para os colegas aqui da América do Sul, muito bom, muito legal. Valeu, viu, Samantha? Obrigado, conto com você. Não no próximo ano, mas no outro, ou no próximo ano já tem muita informação. Esse curso desse ano tem, nossa senhora, acho que ele tem um conteúdo em torno de 30%, 40% maior do que do ano passado. Tá? Só para você ter uma noção, não estou brincando, não. Você pode até perguntar para quem está assistindo agora. Tá, então, eu queria agradecer, gente. Pode fazer perguntas, eu vou ficar até aqui, como eu falei para você, até 8h40, sem nenhum problema. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui, vão fazendo. Vão aproveitando aqui a disposição. É um assunto bem interessante, né? Essa parte aí, porque você modula o processo inflamatório sem precisar atuar com anti-inflamatórios. E tem outros nutracêuticos que fazem isso. A própria Coopervet tem o Curcuvet, né, que é espetacular, que é uma curcumina lipossomal. Eles vão ter um outro lançamento agora para agregar com essa curcumina lipossomal muito interessante. E aí você vai fazer uma ação muito boa para esses pacientes com artrose e osteoartrite. Tá? Tem componentes para você associar bem interessantes para esse processo. Então, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Opa, mais uma pergunta. Óleo de abacate é interessante? Mas não para cães, tá? Porque o óleo de abacate ele pode ter o persin, né? A persina, que é tóxica. Ele pode conter quantidades dessa toxina. Então, não recomendo o óleo de abacate para cães. Para gente, perfeito. Excelente. É um ômega 7. É um outro tipo de ômega
Ele tem também características anti-inflamatórias, além de ter uma ótima quantidade de glutationa, que é uma enzima antioxidante no óleo de abacate. Mas não recomendo utilizar para cães. Qual que é a curiosidade? Por favor, se você puder colocar aqui, já me facilita. Se você puder escrever aqui qual que é a curiosidade que você tem. É Marilene, né? Se você puder escrever aqui, eu agradeço, viu, Marilene? Se eu subir lá, eu não sei onde que está isso, vou demorar horrores aqui. Se tiver como escrever essa curiosidade aqui, eu agradeço. O pessoal está agradecendo aqui. Obrigado, viu, Emerson? Obrigado aí pela palestra, aí, pela presença na palestra. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo. É bastante coisa, muita bioquímica, né? Eu gosto sempre de colocar bioquímica quando eu faço esse tipo de evento, porque quando a gente melhora a nossa bioquímica, nós melhoramos o resultado clínico. Então, trazer esse metabolismo é muito bom. Por que os produtos veterinários vêm por quilo para passar a dosagens para a cápsula fica difícil? Então, aí você depende, né? Você pode pedir fazer o cálculo, né? Você tem que calcular quanto que tem na cápsula, fazer a regra de 3. Mas hoje, por exemplo, tem vários produtos no mercado que têm essa característica e eles dão quanto que dá por cápsula. Agora, a maioria deles trabalham uma correlação de EPA, DHA não tão purificada. Hoje, os produtos veterinários realmente estão dando de 10-0 aos produtos humanos nesse aspecto. Você vai comprar um ômega humano, normalmente 18 e 12. Tá? 18% de EPA, 12% de DHA. Já produtos veterinários realmente têm produtos muito bons no mercado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que está certo aí, né, Marina? Acho que eu acabei respondendo você. Então, queria agradecer enormemente a todos aí. Obrigado, Thaisa. Obrigado pelo elogio. Então, queria agradecer enormemente aí a presença de todos. E nós vamos fazer aí mais 2 eventos agora em novembro, tá? Então, convido todos vocês a participarem, tá bom? Fiquem com Deus e aproveitem bastante esse conteúdo. Depende, Maria, eu não sei essa linha aí, quanto que dá de EPDH, tem que fazer a conta. Eu precisaria ver realmente quanto que tem. Se eu falar, eu vou estar mentindo, eu não vou estar sabendo, informando, mas precisaria ver e fazer o cálculo quanto fornece de EPDH. Quanto mais EPDH fornecer, melhor o produto. Esse produto que foi apresentado aqui na aula, ele tem 33% e 22%. Tem uma ótima concentração. Lembrando que vocês têm esse produto disponível nas farmácias de manipulação. Tá? Então, a Coopervet, o que ela faz? Você chama, você pede esse produto para a farmácia de manipulação para fazer para você. Então, é uma outra linha de ação de mercado que você atua, tá, Marina? Diferente, você faz esse produto manipulado. Porque até então, as farmácias, o que elas faziam? Elas faziam o ômega em pó. Então, esse ômega em líquido, ele tem uma opção interessante para ser feita nas farmácias de manipulação. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês aqui presentes e espero que tenham gostado aqui do conteúdo. E vamos para a próxima, nós vamos ter mais 2 eventos aí no mês de novembro. Tá? Queria convidar vocês, 2 palestras bem legais. Então, eu conto aí com a presença de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, meninos e meninas. Até mais. Muito obrigado.